A pesquisa do Ibope revela que a maioria da opinião pública confia e quer a preservação das instituições democráticas. Confia na instituição da justiça, quando cerca de 60% dizem que o presidente fez bem ao reagir através de processo judicial e que esse assunto deve ser resolvido pela polícia e pela justiça. Querem também a preservação da instituição da presidência da República, porque cerca de 60% dos entrevistados dizem que as acusações não têm provas suficientes para justificar o afastamento do presidente, que ele deve ficar até o fim do mandato dele e que ele fez bem ao dar satisfações ao país através de uma carta e de pronunciamento na televisão. Por fim, o mais importante, mais de 70% das pessoas disseram que estão acompanhando o assunto, o que significa maturidade democrática e participação nos problemas do país. É verdadeira. 26% não sabem ou não opinaram. 20% disseram que a maioria das denúncias é falsa. 13% que as acusações são todas falsas e 9% que são todas verdadeiras. Os pesquisadores perguntaram aos entrevistados se a corrupção no governo federal é maior, menor ou igual a que ocorre em outros níveis de governo, como os governos estaduais e prefeituras. Para 45% dos entrevistados, ela é igual. Para 24%, é muito maior no governo federal. 14% não sabem ou não opinaram. 9% responderam que é pouco maior. 6% que é pouco menor. 2% que é muito menor. Os pesquisadores do Ibope quiseram saber dos brasileiros os motivos que levaram o irmão do presidente, o empresário Pedro Collor, a fazer as acusações. Veja as respostas. 32% dos entrevistados responderam que a razão foi inveja do sucesso do irmão presidente. 27% que foi em defesa de seus interesses particulares. 20% que foi para ajudar a moralizar o governo, denunciando os casos de corrupção. 17% que foi em defesa das empresas da família. 16% não sabem ou não opinaram. 14% responderam que foi por descontrole emocional. 13% disseram que as denúncias foram feitas por inveja do poder do empresário Paulo César Farias junto ao presidente. 51% dos entrevistados desaprovam a atitude do empresário Pedro Collor ao fazer acusações que podem prejudicar o irmão, o presidente Fernando Collor. 36% aprovam a atitude do empresário. 13% não sabem ou não opinaram. 58% aprovam a reação do presidente Fernando Collor de processar o irmão por calúnia e difamação. 29% desaprovam. 13% não sabem ou não opinaram. A pesquisa do Ibope também levantou a opinião dos brasileiros sobre as melhores medidas para apurar as denúncias do empresário Pedro Collor. Para 58% dos entrevistados, o melhor é deixar o caso com a Justiça Federal, com a ajuda da Polícia Federal. Para 25% deve ser criada uma CPI no Congresso. 11% não sabem ou não opinaram. A pesquisa perguntou aos entrevistados se as acusações justificam o afastamento do presidente Fernando Collor. 60% responderam que até agora não há provas que justifiquem o afastamento. 24% acham que as denúncias justificam o afastamento imediato. 16% não sabem ou não opinaram. Dos entrevistados que tomaram conhecimento da carta e do pronunciamento do presidente, 63% aprovam o que o presidente disse sobre as denúncias. 23% desaprovam. 14% não sabem ou não opinaram. Os pesquisadores perguntaram aos entrevistados se eles gostariam de que o presidente cumprisse o mandato até 94 ou que saísse do governo antes disso. 57% responderam que gostariam que ele cumprisse o mandato. 33% que saísse antes. 5% não opinaram. A maioria dos entrevistados pela pesquisa apoia a decisão do presidente Fernando Collor de entrar na justiça contra o irmão Pedro Collor. Já prendeu o Gilson, agora procura os outros dois. O ex-faxineiro do Hotel Della Volpe já disse que o grupo não foi contratado por ninguém.
e que eles estavam interessados apenas no dinheiro do governador. Essas provas técnicas, a polícia já tem certeza que foram mesmo esses 3 rapazes que invadiram o hotel e participaram do assassinato de Edmundo Pinto. Mesmo assim, o crime ainda não está definido como latrocínio e a hipótese de crime político também não foi descartada. Os policiais dizem que, para isso, é necessário, primeiro, prender e ouvir Edilson e Jomildo, além de conversar com a viúva do governador, Fátima Almeida. O secretário de Segurança deve falar com a viúva de Edmundo Pinto nos próximos dias. Mas hoje ele deu uma informação importante que contraria a tese de crime político. O depoimento do governador na CPI não teria nada de comprometedor. Ele faz uma defesa muito veemente da obra que ele estava construindo no seu estado. Não faz acusação a ninguém, faz umas referências aos seus opositores políticos lá no estado do Acre, defende a obra com veemência em razão da sua necessidade, uma obra de infraestrutura, de saneamento necessária na visão dele para melhorar a situação de infraestrutura. Não crimina absolutamente ninguém, ele faz algumas críticas aos opositores políticos seus no estado, mas sem comprometer absolutamente ninguém. Crítica essas que ele faz e diz que a pessoa que o criticava se retratou em tempo oportuno. A Justiça de São Paulo nega mais uma liminar que pedia a libertação do bispo Edir Macedo. O líder da Igreja Universal Reino de Deus deve ficar na cadeia pelo menos mais 5 dias, quando haverá uma decisão final sobre a prisão dele. A seguir, parlamentares da CPI que apura as denúncias de Pedro Collor. O Palácio Grão-Pará, onde durante o Império moravam os criados, hoje é o ponto turístico mais fotografado de Petrópolis. Passando férias, né? Coincidência, aconteceu isso aí, nós viemos por aqui para ver. Para registrar. Isso. Se na casa de Pedro Tiago o único movimento era o abre e fecha desta portinhola para a entrega de correspondência, na delegacia o entra e sai de moradores foi grande. Seu Francisco e seu João amanheceram aqui à procura dos filhos levados pela polícia. Às 4h45 da manhã foi invadida a minha casa por suposto policial. Eles não se identificaram. Chegaram como? A identificação deles foi com escopeta, metralhadora, e mandaram abrir a porta. Eles pediram que eu abri a porta, fiquei com medo de atirar em mim e na minha esposa. Então invadiram a minha casa, eles estavam chamando um tal de Jorge, procurando um tal de Jorge. Meu filho chama-se Ricardo. E eles levaram meu filho sem dizer para onde quer levar. Meteram a arma em cima da minha nora, puxaram o cobertor, descobriu minha neta. Joemir mora com os pais, com o irmão Juraci, a mulher e a menininha Suelen. Joemir diz que foi torturado e mostra a boca machucada. Os 2 irmãos não têm antecedentes criminais. Cresceram no Morro da Boa Vista, onde moram também Luiz Tatuagem e Joil Marcolino, acusados pela polícia de envolvimento no sequestro. Falou que era o Jajó, portanto ele estava de cara a cara, o policial batendo nele, e ele falou, não, ele sabe do garoto. Aí o Joil falou, pô, não faz isso, Pipiu, tu sabe que não tá. Aí o Pipiu desmentiu. Foi muito. Deu choque, me deram choque. Machadinha no joelho, tentaram cortar o dedo também, só que cortar, bateram aqui de leve. O Luiz mandou ele Luiz Tatuagem. falar que era eu. Se ele não falasse que era eu, ele ia matar o Pipiu. Aí o Pipiu provou lá na casa dos homens, lá na minha frente, eu pendurado lá, falou que era eu mesmo. Aí depois o Joil falou com o Pipiu não faz isso não, que eles vão acabar matando o garoto lá dentro, tá escutando não? Aí que o Pipiu falou, os homens, que o juiz tinha falado que era pra falar que era eu, senão ia matar ele. Aí os homens me liberaram. I've been